Bem, aí nesse período, logo depois, eu rodei, né? Eu acho que foi na 4ª série, e fui pro Rui Barbosa. Naquele tempo, rodar era rodar, não tinha recuperação, né? Que era um colégio, assim, mais light, diziam mais light. E também de muita liberdade, né? Onde eu concluí o meu ginasial. Logo depois, aliás, eu nunca fui um bom aluno, né? Eu estudei sempre muito pouco, na realidade, estudei nos livros. O que eu sempre fiz na minha vida foi estudar e aprender com as pessoas, aprender com a vida. Logo depois eu fiz vestibular para medicina, acabei não passando, porque eu não estudava, naturalmente, e passei para o vestibular na Unicinos, para administração de empresas. E na realidade fiz 2 semestres e vi que provavelmente aquilo não seria... Eu desenvolveria mais indo para a luta, aprendendo com as coisas, com a vida, né? E foi o que eu fiz. Na realidade eu sou um autodidata. Eu aprendo com as pessoas e aprendo com a vida. A minha vida pós-colegial, ela foi embasada através de movimento da juventude. Eu comecei no movimento da juventude do Círculo Social Israelita. No tempo em que existia o Círculo Social Israelita, depois o clube mudou de nome, veio a se chamar Hebraica, mas o Círculo naquele tempo, assim como a Leopoldina Juvenil e Clube do Comércio, eram os clubes que lideravam os movimentos sociais e culturais em Porto Alegre. E foi aí que eu fiz grande parte do meu relacionamento e que me ajudou muito na minha vida profissional. Tanto é verdade que logo que eu iniciei profissionalmente, eu convidei a Ana Amélia, que estava iniciando, Ana Amélia, que até bem pouco tempo foi diretora da RBS em Brasília, para me assessorar, enfim, queria dizer que as pessoas todas que eu estava trabalhando, né? E aí fiz um convite, naquele tempo, eu comecei pagando para trabalhar na Companhia Adriática de Seguros. Aí eu recebia, se eu não me engano, um salário mínimo e 2% sobre produção. E aí consegui um empréstimo de R$1.000 no BCN e aluguei uma sala, contratei uma secretária e, como tinha bastante relacionamento, iniciei a minha vida profissional. Se eu não me engano, esse título de R$1.000 foi avalizado, inclusive, pelo meu sogro, né? O seu Herbert, de memória muito saudável e querida. Então, eu iniciei na Adriática e aí quis convidar colunistas sociais, né, para o início das atividades da Adriática. E aí a Ana Amélia me disse o seguinte: olha, Serginho, a partir de agora tu tem que escolher, ou tu vai ser uma figura que vai aparecer nas colunas sociais, ou tu vai ser uma pessoa que vai aparecer nas colunas econômicas. Uma coisa é incompatível com outra, então opta. Esse foi um primeiro grande ensinamento da Ana Amélia. E realmente, a partir daí, eu mudei completamente o foco da forma de divulgar a minha vida profissional. Meus pais eram de classe média baixa, passavam dificuldade. A minha mãe, às vezes, para conseguir o almoço, tinha conseguido dinheiro emprestado. A grande diferença, quando eu encontro hoje, Mitchell, é um amigo meu, ele diz assim: pô, Sérgio, agora tu tá rico, tu não fala mais com a gente. Enfim, eu digo, não, tá redondamente enganado. Primeiro, se a gente não se encontra mais é por falta de tempo, muito embora eu queira muito. Mas rico, eu já nasci rico. Eu não tinha era dinheiro. Porque uma coisa é ser rico, outra coisa é ter dinheiro. E rico, graças a Deus, eu já nasci. Então eu te diria assim, desde a minha infância eu fiz amizades, eu fiz amigos. E exatamente essa é a grande mola propulsora do meu desenvolvimento. É basicamente fazer com que as pessoas acreditem naquilo que eu digo, e elas acreditam. Isso é que faz a vida de um profissional, a credibilidade,
que foi o que eu fiz e que venho fazendo ao longo dos anos da minha vida. Eu tinha que fazer alguma coisa, né? Eu namorava, enfim, naquele tempo você tinha que namorar, noivar e casar, né? Eu tinha que me sustentar, meus pais não tinham condições. Aí eu fui ver, existia, né, muito poucos judeus que trabalhavam com seguro, e eu tinha um relacionamento bastante grande em função do Círculo Social Israelita. Aí eu fui buscar trabalhar em seguros. Nesse período, né, de Círculo Social Israelita, eu trabalhei também como jornalista. Eu tinha uma coluna social numa revista de circulação nacional, a Shalom, escrevia aqui. Enfim, eu tinha uma convivência. E o meu primeiro ganho, os meus primeiros ganhos, iniciaram fazendo publicidade, em função daquele relacionamento que eu tinha, né? Eu me lembro que eu produzi comerciais para lojas Amal, enfim, tinha uma série de clientes que vieram trabalhar comigo, e eu não era empregado. Na realidade, naquele tempo a comissão, se eu não me engano, era 20%, eu recebia 10% e 10% ficava com a agência do comissionamento que se tinha. Então, eu comecei, né, praticamente fazendo jornalismo e publicidade, para depois ingressar como segurador, né? Porque segurador é uma palavra mágica, né? Que tem um exponencial muito grande. Nesse período, eu vim a conhecer, aliás, um pouco mais adiante, eu vou voltar um pouquinho. Então, eu tinha te dito que tinha alugado uma sala. Então, logo em seguida, a produção foi bastante grande. E tinha um agente, a companhia aqui, disse: pô, mas quem é esse pessoal que está vindo aqui para Quadriática, enfim. Então se criou uma Celeum, e a pessoa que tinha me contratado, que era o Berel Eisenstein, em São Paulo, para ser inspetor de produção, disse: olha, estão me impressionando, etc. e tal, mas faz o seguinte, eu tenho uma companhia para te indicar, que é a Companhia Intercontinental. Eu gostaria, um pessoal do norte, tu conversa com eles. Aí eu fui conversar com eles, eu me lembro que eu fui de ônibus e voltei de avião. Eu que ganhava um salário mínimo, era algo como 140 alguma coisa, eu voltei ganhando R$ 2.500 contratados por ele. Então voltei de avião contando quanto é que eu estava ganhando por segundo, né? Era o primeiro aceno, né, da minha vida profissional, e das dificuldades para ser um profissional e para conseguir um lugar no espaço, enfim, como profissional. Continuando, né, procurando com os mesmos valores e a mesma cidadania. Logo depois, esse grupo foi incorporado pelo Grupo Financeiro Ipiranga, e eu fiquei como o gerente das duas seguradoras. Logo em seguida, esse meu amigo assumiu uma diretoria na Áurea, em São Paulo, e me convidou para ser o superintendente aqui no Sul. Eu fui trabalhar com ele, aí já para coordenar banco, financeira, empresa de turismo e a seguradora. Fiquei pouco tempo e vi que se aquelas pessoas que de uma certa maneira eram os meus patrões poderiam ser empresários e seguradores, pelos meus valores, sem entrar no mérito a respeito dos valores deles, eu também poderia ser. Foi aí então que nós constituímos Agente Grupo Executivo de Seguros e Agente Viagem de Turismo, que foi uma empresa basicamente para administrar a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, empresa que nós administramos durante 12 anos, sendo que nesses 12 anos, em pelo menos 11, nós fomos a sucursal mais lucrativa. Aliás, deve ter no meu livro, aí, num dos livros das nossas memórias, uma entrevista feita por ti, ainda quando nós éramos agentes gerais da Porto Seguro, com a referência bastante elogiosa do nosso trabalho.
Logo após esse período da Porto Seguro, eu sentia que o meu sonho era ter a nossa própria companhia de seguros. E aí iniciamos uma luta bastante grande, porque naquele tempo imperava no Brasil o direito cartorial. Então, para você ter uma seguradora ou um banco, você tinha que ser amigo do rei ou ter olhos azuis. Como não era nem amigo do rei, nem tinha olhos azuis, nós tivemos, depois de muita luta, que entrar na justiça e conquistar o direito de sermos seguradores. A Agente Seguradora foi a primeira companhia brasileira a furar o direito cartorial. Era uma portaria do ministro da Indústria e Comércio, depois ministro da Fazenda, que suspendia de 3 em 3 anos o direito de concessão de autorizações e, por conseguinte, de cartas patentes. Então, o governo manipulava isso em função dos seus interesses. E quem quisesse, na realidade, tivesse competência, idoneidade, capacitação para ter uma seguradora e capacitação, inclusive financeira, não tinha condições, porque durante esses 12 anos de companhia de Porto Seguro, nós, graças a Deus, acumulamos muitas reservas. Na realidade, nós sempre, como empresário e como pessoa, sempre reinvestimos o nosso ganho nas nossas atividades.